Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Eu vou dar 1 minuto aqui agora, para nós refletirmos nesta palavra. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então eu quero que todos pensem o motivo pelo qual nós estamos procurando Jesus. Se esvazie de si mesmo e procure no fundo do seu coração o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos procurando Jesus. Fala, Espírito Santo. Traz a verdadeira verdade, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra, o Evangelho de Jesus, ele é muito claro, não tem muito o que acrescentar, mas sim refletir e praticar, porque aquele que pratica obtém o resultado da palavra, que é Jesus. Aquele que pratica a palavra, ele obtém o resultado. Então o povo procurava Jesus, como ele fala: vós me procuraste não porque viste sinais, mas porque viram, comeram do pão e se fartaram. Mas Jesus, ele tem muito mais a oferecer. Ele tem muito mais a oferecer do que o alimento cotidiano. Ele tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai lhe conduzir por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É o pão valioso que desceu do céu. O pão da justiça, o pão da verdade, o pão da alegria. Aquele que nos convence do juízo do pecado e da justiça. Aquele que transforma os corações endurecidos, que faz um homem grandão como Edson, forte, chorar igual uma criança. E eu também já fui desse jeito, chorei muito. É isso que Jesus faz. Quando nós buscamos Ele pelo que Ele é. Pelo que Ele é, o nosso Salvador. Quando nós reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que vai nos levar para ver a face do Pai. Amém. Porque até aqui ninguém tem visto o Pai. Mas por Ele nós vamos ver a face do nosso Senhor. Amém. Do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar aqui, dando continuidade à leitura, no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Versículo 27. Dirigiam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é simples. Crer em Deus, crer em Jesus e fazer a vontade dele. Nos esvaziarmos de nós mesmos, deixar o pecado, resistir ao diabo e nos sujeitarmos a Jesus todo o tempo.
todo o tempo. Jesus é aquele que quando nós dormimos com Ele, nós acordamos com Ele. Nós devemos dormir todos os dias com Jesus. Amém. À noite, qual está sendo a sua última meditação? Antes de você dormir. É esse aparelhinho aí? O celular? Pois quem dorme com Jesus, acorda com Jesus. Agora, se você não dormir com Ele, você não vai acordar com Ele. E aí de manhã você vai fazer aquela oração rapidinha e vai pedir a Ele proteção. Como a misericórdia dele se renova todas as manhãs, Ele vai te dar graça. Mas isso é honra? Isso é honra? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você dormir com Jesus, você vai acordar com Ele. E não vai adiantar o Satanás fazer planos para a sua vida. Não vai adiantar. Pode pular da cama dando glória. Pode ter a tempestade que for do lado de fora. Você vai sair, vai vencer sem guarda-chuva. Você vai sair, você vai vencer sem guarda-chuvas. Porque você dormiu com Jesus. Não tem como Satanás ele atrapalhar a sua vida no outro dia de forma nenhuma. Esse é o pão da vida. Amém. Esse é que vai lhe dar vida cada dia. Nós temos uma vida cada dia. Cada dia nós temos uma vida. Cada dia que nós acordamos, nós temos uma vida. Dia após dia. Dia após dia. E nós devemos buscar aquele que pode nos ajudar. Você tem uma dificuldade, você dorme pensando na sua dificuldade, o que é que você vai fazer amanhã. Você não vai vencer desse jeito. Aquela dificuldade, se você conseguir vencer, vai aparecer outra, pior, porque o inimigo ele vai investir cada dia mais em algo mais profundo, mais pesado. Mas quando você dorme pensando em Jesus, você rejeita o problema porque assim, Jesus ele resolve tudo. Jesus ele resolve tudo. Não há problema que ele não possa resolver. Não há problema que ele não possa resolver. Então, a gente não resolve nada, a verdade é essa. A gente não resolve nada. Quando a gente consegue resolver alguma coisa, porque Jesus já fez antes, já deixou tudo certinho para a gente resolver. E a gente diz, eu resolvi aquilo, eu fiz aquilo hoje, eu fiz aquilo. Nem lembra de Jesus. Dizer, graças a Deus eu resolvi. Graças ao Senhor Jesus Cristo eu consegui. Então esse é o pão da vida. Amém. Aquele que nos alimenta diariamente com o seu Espírito, com a verdade. Então, para tudo tem um jeito. Só não tem para a morte, amém? Eu vou repetir a pergunta. O que eu acabei de falar. Para tudo tem um jeito. Só não tem para a morte. Amém? Agora, o que diz lá em João 11:25? João 11:25. Eu quero que toda a igreja leia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tem jeito para a morte, não tem? Então glória a Deus. Glória a Deus porque tem jeito para a morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Ele reaviva tudo. Tudo. Deus ressuscitou, regenerou os ossos secos, trouxe à vida um exército sobre modo poderoso. Não foi uma pessoa, foi um exército de ossos, sequíssimo. Ele reaviva o espírito, aquele espírito que está cansado, que está ali adormecido, ele reaviva. Amém. Ele reaviva, e ele está aqui hoje para reavivar. Amém. Porque ele é o pão. E quando nós nos alimentamos do pão, nós somos reavivados. Nós somos restaurados. Se é a doença, nós somos curados. Seja qual for o tipo de doença, doença da alma, da mente, o que lava a mente é a palavra. O que lava a mente é a palavra. Não é um conselho meu, não é um conselho da apóstola, é a palavra de Deus. Eu quero abrir uma aspazinha aqui só para falar um pouco, que eu não falei ainda, né? Mas hoje é o meu dia de falar. Sobre a apóstola. Quando eu a conheci lá no Eu Me Converti, e fui frequentar lá o Silva Jardim com o Bispo Gilberto, e conheci ela logo após. Passou um tempo, e eu naquela busca, naquela sede, e eu queria a palavra. E eu vi o Bispo Gilberto pregando, e eu gostei, porque ele falava, e ele dizia, quando tu chegar em casa, tu pega e vai ler a Bíblia, para ver o que eu estou falando, se é verdade. E eu fiquei, novo convertido, falei, não, vou ver se esse pastor está falando a verdade mesmo. E eu fui, conferindo cada dia e lendo a Bíblia. Certo dia eu fui assistir um culto, a apóstola estava lá. Eu estava cheio do Espírito Santo e ela também. Eu olhei para o altar e ela estava brilhando, as vestes resplandecentes. Aleluia. Eu olhei para ela e falei, meu Deus. E aí Deus me deu graça por ela. E eu falei, tá certo. Passou tempo. E aí depois encontrei com ela outras vezes, e aí a gente conversando. E assim, ela sempre falando da palavra. Era o que eu queria, era o meu interesse. Era a palavra. Não de jogar a conversa fora, de falar um monte de coisa. Não, eu queria a palavra, eu queria conhecer. Como eu quero até hoje conhecer. E em certo momento, houve muita tribulação na minha casa, na minha família. E aí eu comecei a orar desesperadamente. Buscar a Deus, madrugada. E falei, não, Deus, eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. Se o Senhor tem ajuda para mim, eu quero. Mas eu pensava assim, que ia ser um pastor, sabe, alguém, Bispo Gilberto. Aí ela começou a chamar a gente para, não lembro bem como começou, mas ela começou a chamar a gente para sair, para visitar as congregações. E a gente, minha esposa, e aí, amor, vamos? Vamos sim. Nós sentimos alegria logo em seguir, em obedecer. E nós começamos a caminhar. Pense em nenhum problema que deu, nenhuma tribulação que deu isso aí. Problema atrás do outro. Um problema atrás do outro. E eu percebi, porque aí eu sempre tive essa convicção, depois que eu conheci Jesus, eu sempre tive a convicção, que quando a gente toma um posicionamento certo, em direção a Deus, o diabo ele vai se opor sempre. Então ele vai sempre colocar alguma coisa para atrapalhar. E eu percebi isso. Comecei a orar, falei, não, vai dar certo. Aí um certo dia nós estávamos na congregação lá do Teresópolis. E a gente estava naquela comunhão, ela mandou eu ler um versículo da Bíblia, lembra? A Bíblia apagou na minha frente. Apagou as letras, tudo, que eu fiquei olhando. Eu só li porque eu conhecia, era um versículo conhecido. E então eu consegui ler, gaguejando, forçando. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso?
Aí esperei, né, no Senhor, comecei a orar. Ela pediu para ler de novo. Eu falei, eu vou ler. Levantei e fui ler. Já li melhorzinho, meio mais melhorzinho. Aí começamos a orar. Aí Deus começou a falar comigo. Falou, você lembra a ajuda que você me pediu? Aí estou para ela do lado assim, eu falei, olha ela aí. Eu falei, mas Deus, a ajuda que você me pediu, olha ela aí. E nós começamos a caminhar. Nós nos fortalecemos. E graças a Deus, ela vem nos instruindo a minha família. Entendeu? E houve uma transformação tremenda. Amém. Uma transformação Verdade. tremenda. A edificação em casa foi assim, e foi de uma hora para outra. Não foi negócio de começando assim devagar, não. Foi de uma hora para outra. Quando eu entendi que eu tomei posse, falei, se é ela, então vamos. E aí começou a transformação em casa. Mudou tudo. Mudou tudo através da vida dela. Então isso aí é um testemunho que eu tenho da nossa vida com o apóstolo, a caminhada. E aí, eu vou falar mais um pouco daqui, porque senão a gente passa a noite toda e vou falando. Isso que nem a pastora Maria. Então, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos 2 tipos de pães. O pão comum, que é esse que nós nos alimentamos, e o pão sobrenatural, que é Jesus. O pão espiritual. Agora imagina só, se alguém chegasse para você, antes de você ler esse texto, antes de você conhecer, e alguém chegasse para você e perguntasse, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Imagina aí, qual seria a sua reação? Você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. É uma palavra que o homem natural ele não pode entender. Não há essa possibilidade de entender uma palavra dessa. Só consegue entender pelo Espírito Santo. Só consegue entender pelo Espírito Santo. E até o momento, o Espírito Santo ainda não estava com os discípulos. Então, é uma questão a se analisar. Porque é uma palavra dura, como os discípulos falaram, dura é esta palavra. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo. Amém. Nós temos o Espírito Santo e fica fácil para nós. Fica fácil para nós. Porque a gente precisa cumprir o que está escrito. Nós precisamos cumprir o que está escrito. Salmo 119, 4. Salmo 119, 4. Diz aqui, ó. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então, as Escrituras ela precisa ser praticada, precisa ser cumprida. A gente precisa aceitar o Evangelho de Jesus, para que ele possa ser o nosso pão, nos vivificar todo dia, entrar com a providência dele em nossas causas, entrar na nossa vida, entrar na nossa família. Porque quando Jesus entra em uma casa, há transformação. Não há possibilidade de Jesus entrar em uma casa e não haver transformação. Depende muito do seu posicionamento. Vai exigir de você que conhece a palavra. Você conhece a palavra, você tem as armas do Senhor. Como que você vai deixar o inimigo entrar na sua casa? Entrar na vida da sua família? Destruir a vida dos seus filhos? E você não tomar um posicionamento? Por quê? Porque você não quer cumprir a palavra?
Quando você cumpre a palavra, Deus trabalha. Amém. Deus trabalha quando você cumpre a palavra. O Espírito é o que vivifica. É o Espírito Santo que nos dá força cada dia. A gente precisa buscar o Espírito Santo, força no Espírito Santo, para que a gente possa seguir em frente com Jesus, com o pão da vida que é Jesus. O Senhor, Ele está de braço aberto cada dia. Ele está suprindo as nossas necessidades todo o tempo. Todo o tempo. O Senhor, Ele não dorme. Nós estamos aqui, Ele está cuidando, organizando as coisas para o nosso dia de amanhã. Amém, Senhor. Nós não estamos aqui em vão. A nossa passagem aqui não é à toa. Nós não viemos aqui nos divertirmos, só nos divertirmos. Nós viemos aqui nos alegrarmos, porque é o aniversário da nossa apóstola, mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Com a nossa vinda aqui, esse território, nós trazemos a paz de Cristo. Onde a gente passa com o Espírito Santo, as trevas fogem, a luz resplandece. Amém, Senhor. Porque nós somos as testemunhas vivas de Jesus. Amém. Quando a gente passa por essas ruas, o poder das trevas, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Ele tem que sair. Ele não pode resistir o fogo. Ele não pode resistir. E a gente não está nem vendo. Muitas vezes a gente não está nem percebendo. Mas a gente passa em um local e as coisas se acalmam. Tem uma confusão e você passa e as coisas se acalmam. Por quê? O poder de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Às vezes você passa em um lugar, tem uma confusão. Na sua rua tem uma confusão. A sua rua é sua. O comando é seu. Você está com o general de guerra. Amém. Você está com o general de guerra. O comando ali é forte. O nosso Deus é poderoso. Amém. Essa rua, ela não pode ter confusão. Não pode ter confusão, não pode ter desavença. Pode até começar. Porque o diabo, ele vai. O diabo, ele vai. Ele vai em todo canto. Ele foi tentar Jesus, o Filho de Deus. Como que ele não vai contra nós? Mas nós temos que ter essa convicção de que nós temos o poder e a autoridade. Amém. Ele nos deu poder e autoridade para pisar o escorpião e a serpente. Ele nos deu esse poder. Aleluia. Então, vamos nos levantar e fazer uso. Vamos nos levantar e fazer uso do poder que Deus nos deu. Amém. Porque Ele Aleluia. nos deu poder e autoridade. Nós abrimos a nossa boca, Satanás pode pegar o que é seu e saia. Aqui eu não quero confusão. Aqui eu não quero confusão. E a gente declarar, no outro dia começou, nós acaba. Em nome de Jesus. Começou, nós acaba. Porque não é o nosso nome. Eu oro sempre, quando o Satanás começa a se manifestar, eu digo, não, o nome não é meu. O meu nome está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o nome é de Jesus. O nome poderoso, o nome que desceu. Eu tomei conhecimento dessa palavra. Quando Jesus desceu, ele foi morto, ele desceu no inferno, tomou as chaves do Satanás. Ele não tem mais legalidade contra a nossa vida. Amém. Ele não tem. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado. Qual é o cuidado? A palavra. Precisamos nos alimentar da palavra, conhecer as Escrituras e praticar. Praticar, tomar posse. O Salmo 91, um salmo poderoso que todos conhecem. O apóstolo ministrou essa semana e ele falou a gente declarar, recitar: nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Amém. Pense nisso. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Aí eu vou voltar aqui no versículo 9, no Salmo mesmo 91. Versículo 9 do Salmo 91.
Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí onde venha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós precisamos primeiro fazer a nossa cobertura. Nós precisamos declarar que o Senhor é o nosso refúgio. Orarmos: o Senhor é o meu refúgio. A partir daí, nenhum mal vai chegar à nossa tenda. Nenhum mal nos sucederá. Nós estamos guardados na sombra do Altíssimo. Amém. Na sombra do Onipotente. Então tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Eu vou fechar aqui em 1 Coríntios 2,14. Primeira Coríntios 2,14. Não, perdão, gente. 1 Coríntios, deixa eu dar uma procurada aqui, 2 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando o nome do Glória Senhor. a Deus. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Achei, gente. Mas não é Coríntios não, perdão. É Hebreus 4. Hebreus 4. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 12. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. A palavra de Deus é viva. Nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. Deus nos deu o nome dele. Ele nos deu o nome dele para nós usarmos. Ele fala: em meu nome expulsarão demônios. E você vai aceitar o demônio estar perto de você, na sua rua, fazendo festa? Então vamos usar o nome de Jesus? Amém. Vamos honrar o nome de Jesus, porque quando a gente usa o nome dele, então nós estamos honrando Jesus. Ele diz: não, ele vai ficar feliz. Não, meu filho está usando meu nome lá, ó, olhando para nós, se alegrando. Então vamos tirar todo o medo, porque o medo é um impedimento, é um empecilho na vida do crente. O medo é um empecilho. A palavra de Deus diz: eu não vos dei espírito de medo. Então, vamos deixar o medo de lado, vamos exercitar com o nome de Jesus. Vamos tomar posse daquilo que Ele liberou para a nossa vida. E vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé nesse momento.